Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Meu nome é Luiz Henrique Novak, eu sou professor de História na Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Tá? Então, no Brasil, foi criada essa data já no século XXI, se não me engano, em 2003, como uma forma de lembrarmos tudo o que aconteceu e que ainda acontece com os africanos e afro-brasileiros no Brasil. Tá? Então, assim, por que o dia 20 de novembro e não o dia 13 de maio de 1888, que foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, aquela lei abolicionista, a última das leis abolicionistas, que concedeu a liberdade a todos os escravos no Brasil. Porque o dia 20 de maio, 20 de novembro, ele está relacionado à morte de um grande líder africano, que foi Zumbi dos Palmares. Então, no dia 20 de novembro de 1695, morreu o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, após 3 tentativas das tropas do governo, da coroa portuguesa, em destruir o Quilombo que ficava ali na divisa entre os estados de Alagoas e Pernambuco. E então foi morto o Zumbi. Então, o que era um quilombo? O quilombo era uma comunidade de escravos fugitivos, que tinham conseguido fugir dos seus proprietários, dos maus tratos dos seus proprietários, e se refugiado numa comunidade, geralmente mais para o interior do território brasileiro. Então, assim, por partes. Então, o Zumbi foi um líder de resistência muito mais significativo para os africanos e para os afro-brasileiros do que a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel. Não vamos entrar aqui no mérito de todas as leis abolicionistas. Quem quiser se aprofundar, dá uma olhadinha lá na Lei do Ventre Livre, que é de 1872, na Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva Cotegipe, que é de 1885, e depois, por último, na Lei Áurea. Mas, então vamos falar um pouquinho agora sobre a escravidão, tá? E vejam, eu falei escravidão e não escravidão africana. Por quê? Porque a escravidão é algo que existe na humanidade há muito tempo, desde a antiguidade. Se formos pegar os períodos históricos, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, nós vamos ver que os primeiros registros de escravidão que nós vamos ter já acontecem na Idade Antiga. Então, há registros que entre os povos da Mesopotâmia havia escravidão, foram as primeiras sociedades organizadas com Estado, já havia escravidão, e era a escravidão de pessoas brancas. No Egito Antigo existiu a escravidão, não só de pessoas com a pele escura, mas de povos que eles dominavam ali no norte da África, alguns deles com a pele branca, eram escravizados pelos egípcios. Na Grécia Antiga, pessoas brancas que escravizavam outras pessoas brancas, muitas vezes até por dívidas.
Na Roma antiga também existiu a escravidão. Então, quando se fala em escravidão, né, as pessoas, vem automaticamente na mente das pessoas que a escravidão, a única escravidão que aconteceu foi a de africanos, de pessoas pretas, negras, e não foi. Tá? A escravidão é algo que existe já há muito tempo, né, nas sociedades aí, tá? Bem, então o contexto que acontece a escravidão africana, né, principalmente, e não só no Brasil, né, mas em outras partes do mundo. Então vejam, tudo está relacionado com o contexto ali do mercantilismo, né, das grandes navegações, da busca por especiarias lá no Oriente, tá, nas Índias, né, Índias, expressão no plural, vários produtos, né, que os europeus já conheciam desde a Idade Média, como cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, o próprio açúcar, né? O açúcar vai ter um papel importante, né, na questão da escravidão africana no Brasil e no Caribe, né, na América Central. Esses produtos, as especiarias, né, somados aos artigos de luxo como seda, tecidos de seda, incensos, vasos, tapetes, perfumes, né? Esses produtos caem no gosto dos europeus, só que eles tinham uma dificuldade financeira em adquiri-los. Por quê? Porque pelas rotas terrestres, né, elas eram muito perigosas em função dos assaltantes, e pelo mar Mediterrâneo havia ainda o controle, né, o domínio dos comerciantes italianos. Então, os ibéricos, que eram os povos que, né, portugueses e espanhóis, que recebiam esses produtos aí com um preço muito elevado, eles buscam um caminho alternativo, né, para chegar, né, para que tivessem acesso até esses produtos. Então os portugueses vão utilizar o contorno do continente africano para chegar até lá, né, o chamado périplo africano, que era o contorno da África. Tá? E eles fizeram isso, né, através da navegação de cabotagem, que era você seguir parando de portos em portos, né, de locais, de cabos, né, que é aquele pedacinho de continente que entra para dentro do mar. E em cada local desses que eles paravam, eles estabeleciam uma feitoria, né, que era um entreposto comercial, a princípio. E desde o início, os portugueses tentaram produzir o açúcar mais perto da Europa, né? E um dos locais que o açúcar que vinha lá da região das Índias, né, do Oriente, então eles queriam produzi-lo mais próximo da Europa. Um dos locais onde eles fizeram uma experiência, um laboratório da produção de açúcar, foi nas Ilhas Atlânticas, tá? Cabo Verde, Madeira, Açores, a própria ilha de São Jorge, né? E ali eles viram que o clima daquela região, daquela latitude, né, do planeta, era um clima extremamente favorável para a produção do açúcar. Então, eles viram que eles precisavam de 3 coisas para produzir o açúcar, né? Uma grande extensão de terra plana, né, numa planície, com um solo adequado, obviamente, né? Um produto só sendo cultivado, né, o que facilitaria o manejo e até a especialização dos trabalhadores, e uma mão de obra que fosse extremamente barata, ou que saísse quase
né, com um preço muito baixo para eles. Então, essas três características, né, essas três características que nós chamamos de plantation, que são, que são o latifúndio, né, uma grande propriedade rural, um produto só cultivado, a monocultura da cana-de-açúcar e a mão de obra escrava africana, foram testados nessas ilhas do Atlântico, tá? Só que os portugueses viram que eles precisavam de uma porção de terra muito maior do que uma ilha para eles produzirem em maior quantidade. E aí é nisso, né, que eles, como eles já tinham aqui chego até o Brasil, é aí que eles têm a ideia de transportar para o Brasil a plantation do açúcar, né? Então, eles tinham terra, eles tinham as mudas de cana e faltava-lhes a mão de obra. Então, eles observam nessas feitorias na África que lá na África mesmo, alguns povos africanos, né, guerreavam com outros povos africanos, então pessoas pretas que guerreavam com outras pessoas pretas. Quem perdia a guerra virava escravo daquele que havia ganho, né? E eles ficavam com esses escravos lá. E os portugueses observaram isso e começaram a perguntar se eles não queriam vender aqueles escravos para eles, né? Então aí começa o tráfico, né, transatlântico de escravos, um tráfico que trouxe para o Brasil aproximadamente 4 milhões, né, de almas africanas, e que obviamente, né, aqui tiveram os seus relacionamentos afetivos com indígenas, com africanos, né, e também com o próprio europeu, né, e que tiveram os seus descendentes, né, aí os chamados afro-brasileiros, tá? Então, houve uma escravidão muito cruel, né, muito nociva para os africanos aqui no Brasil, tá? E essa escravidão ela durou aproximadamente 388 anos, quase 400 anos, tá? E se a gente for observar o tempo que se passou da Lei Áurea, né, da abolição da escravidão, até os dias atuais, se passaram 123 anos, né? Então é uma coisa ainda muito, muito recente, tá? Aproximadamente, né? Então não chega a 150 anos, tá? Então é uma coisa de 133, é uma coisa ainda muito recente, tá? Que não chega a 150 anos. Então tivemos 400 anos de escravidão e menos de 150 anos após a escravidão, né? Então, só fazer ali a continha. Então é muito pouco tempo. Então as consequências, né, os resquícios da escravidão ainda estão muito fortes, muito presentes na sociedade brasileira, tá? E uma dessas consequências aí foi o racismo, né? O racismo, a injúria racial, que são crimes com tipologias jurídicas diferentes. Muita gente confunde racismo e injúria racial, tá? Bom, após a escravidão, né, ainda durante a escravidão, na primeira Constituição do Brasil que nós tivemos, né, a Constituição imposta por Dom Pedro I, a Constituição de 1824, ela proibia, né, não só os escravos de estudarem,
de frequentarem escolas, como também ela proibia a prática de outras religiões que não fosse a religião católica dos europeus. Então, religiões africanas estavam proibidas, religiões indígenas estavam proibidas. Tá? Há de se destacar que também houve uma escravidão indígena, né, muito constante, forte e presente no Brasil nos séculos 16 e 17, tá? Mas claro que a escravidão africana aconteceu num grau muito maior, tá? E tanto indígenas quanto africanos sofrem até hoje as consequências, né, dessa forma de agir do ser humano, né, que é extremamente absurda, né, e condenável. Tá? Então, gente, os africanos impedidos de estudar, né, após a abolição, o Brasil estava passando no início do século XX por um início de uma industrialização, né? E esses escravos libertos poderiam ter sido, que eram escravos, né, e que agora já eram pessoas livres, homens e mulheres negros livres, eles poderiam ter sido aproveitados, né, como operários, como trabalhadores nessas primeiras fábricas no Brasil. Mas eles não foram. O Brasil, o governo do Brasil empreendeu, né, isso eu digo, foram os deputados federais, os senadores, empreenderam uma política de branqueamento no Brasil. Né? Então aí a gente já tem, as próprias autoridades governamentais, elas tinham essa visão preconceituosa, né, em relação aos africanos. Então eles queriam mais pessoas brancas, mais pessoas com descendência dos europeus aqui no Brasil para branquear, né, a população brasileira, que para os olhos deles eram muito de pele muito escura. Tá? Então houve uma política de atrair imigrantes europeus, principalmente alemães, italianos, né? E posteriormente asiáticos, poloneses, ucranianos, né? Para o Brasil, né? Principalmente para as regiões sudeste e sul do Brasil, tá? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Rio de Janeiro, receberam uma leva considerável desses imigrantes europeus. E foram esses imigrantes europeus que formaram o primeiro grupo de operários do Brasil, operários das fábricas. Né? Os africanos e seus descendentes, que haviam sido escravos num outro momento anterior, foram excluídos desse processo, ou seja, ficaram à margem, né, da sociedade. E aí vem a origem da expressão marginalizados, né? Marginal não é necessariamente um bandido, um ladrão, uma pessoa envolvida com o tráfico, tá? O marginal é uma pessoa que está à margem da sociedade, que por uma série de motivos não teve as mesmas condições de acesso à educação, ao ensino, ao mercado de trabalho, e ela acabou tendo que se virar para sobreviver na informalidade. Tá? Então, grande parte dessa população de africanos e afro-brasileiros, né, acabou indo morar na periferia das cidades. Tá? E são eles que vão compor, né, os habitantes das primeiras favelas que nós tivemos no Brasil e temos até hoje. Claro que hoje em dia, né, as favelas surgem muitas vezes pela própria migração de pessoas do campo que vêm para a cidade com aquela falsa ideia, né, na cabeça de que a vida na cidade, eles vão encontrar um emprego fácil, eles vão ter um salário para poder pagar um aluguel, pagar a conta de água, de luz, né? Quem sabe até uma internet.
e sobreviver na cidade numa condição melhor que eles tinham lá no campo. Isso daí, gente, é um sonho que na maioria das vezes não se concretiza, tá? As pessoas acabam vindo para as cidades, não encontram um emprego fácil porque elas não têm escolaridade, não têm qualificação e acabam indo morar, né, nas favelas. Então elas vão engrossar, aumentar ainda mais o número de pessoas, dos habitantes das favelas, tá? Então essa população, né, e hoje em dia, mais de 90% das pessoas que moram em favelas ou em condições não muito adequadas, ou nada adequadas, né, de habitação, são pessoas negras, ou mulatas, ou pardas, né? Mais de 90% também da população carcerária do Brasil são pessoas negras, mulatas, pardas, né? E então, obviamente, né, não tem como discutir, né, que essa situação de moradia precária e de população carcerária, ela está diretamente ligada com a forma com que os africanos e afro-brasileiros foram tratados, né, durante e após a abolição da escravidão no Brasil, tá? Então, o racismo, né, é uma ferida que ainda existe na nossa sociedade, né? Só para a gente ter bem claro a noção, né, a diferenciação. Injúria racial é quando uma pessoa é, digamos assim, agredida verbalmente em função ou com um adjetivo, né, uma qualidade ruim, pejorativa, relacionada à sua etnia. É como se você falasse assim, e detalhe, racismo e injúria raciais não são apenas para pessoas negras, né, ou pretas, tá? Qualquer pessoa de qualquer etnia que for agredido, né, ou impedido, ela pode, né, recorrer aí à justiça no Brasil para que o agressor seja punido, tá, pelas leis do nosso país. Então, a injúria racial é quando a pessoa por exemplo, ela é chamada pela sua etnia, né, junto com um adjetivo, uma qualidade ruim. Por exemplo, você fala assim, ô seu índio preguiçoso, ô seu branco, né, sei lá, imundo, ô seu preto aquilo, tá? Aí é injúria racial, não é racismo, né? E as pessoas confundem muito. Agora, se a pessoa é impedida de entrar num lugar, né? Por exemplo, numa loja, num colégio, em algum estabelecimento, você não vai entrar aqui porque você é índio, ou você não vai entrar aqui porque você é branco, ou você não vai entrar aqui porque você é negro, aí sim é racismo, tá? Então, você, por exemplo, impedir que um aluno, um estudante se matricule em algum curso pela sua etnia, seja ela qual for, né? Japonês, chinês, né? Árabe, judeu, né? Africano, indígena, brancos, né? Enfim, se você for impedido de entrar ou de participar de alguma coisa em função da sua etnia, aí caracteriza-se o racismo, tá? Bom, gente, então, né, é contra essas coisas que a gente tem que lutar no Brasil nos dias de hoje, né? Contra o racismo, contra a discriminação racial, tá? Hoje em dia, né, para pessoas não se utiliza mais o termo raça, e sim é utilizada a palavra etnia, tá? O Brasil é um país que tem na sua origem, né, a origem do povo brasileiro está na miscigenação. O que é miscigenação? A mistura de etnias, a mistura de raças. Então, os europeus brancos, né, se casaram e tiveram filhos com indígenas, com africanos. Os africanos
se casaram e tiveram filhos com outros africanos, com indígenas, com europeus. Então, essa mistura de raças, de etnias que forma, né, que é a origem, a identidade do povo brasileiro, tá? Ah, então, todos nós temos, né, no nosso DNA, na nossa genética, no nosso sangue, um pouquinho lá do povo europeu, um pouquinho do povo indígena e um pouquinho do povo africano, tá? E hoje em dia temos até outras, né, outras etnias aí que aqui chegaram e que também, às vezes a gente nem sabe, mas fazem parte da nossa identidade, tá? Então nós temos que buscar sempre o quê? A igualdade racial, a igualdade étnica, de que todas as pessoas, independente da sua etnia, sejam tratadas da mesma forma, tá? Ah, e que nós temos que buscar cada vez mais incluir essas pessoas, né, excluídas pela sua etnia, na nossa sociedade, possibilitando as mesmas condições de escolarização, de acesso ao mercado de trabalho, né, de acesso a uma vida digna. Tá? É isso que nós precisamos, né, nos concentrar hoje e aí no futuro, aí para os próximos anos, para que a gente não tenha mais casos de racismo, de injúria racial, né? Em relação aos africanos, especificamente, a gente não pode se esquecer que a única contribuição dos africanos aí no Brasil foi como mão de obra escrava, né? E não é junto com esses homens, com essas mulheres, essas crianças, esses idosos que vieram da África, nós tivemos aí toda uma cultura africana e depois, quando chegou aqui, se adaptou uma cultura afro-brasileira que é riquíssima e linda, tá? Assim como todas as demais culturas de outras etnias, né? Então, cultura, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é produzido em termos materiais ou imateriais, né, por uma determinada sociedade. Então, as roupas utilizadas, né, pelos africanos, aquelas roupas coloridas, né, multicoloridas, né, turbantes, ou roupas brancas, né, que muitas vezes estão relacionadas à própria religiosidade, né, do candomblé, da umbanda, enfim, das religiões africanas. Instrumentos musicais, né, instrumentos de percussão como o atabaque, o agogô, né, o chocalho, tá? O chocalho africano é um pouquinho diferente do chocalho indígena, né? Então, o próprio um instrumento, né, que é tocado o berimbau, né, nas rodas de capoeira, tá? Então, olhem a riqueza, né, dessa cultura, os deuses africanos que eram chamados de orixás, tá? Cada orixá ele está relacionado com algum elemento da natureza ou alguma força da natureza, tá? As comidas africanas, né? Acarajé, a vatapá, o caruru, a cocada, né? Enfim, então é uma cultura tão rica, né? E muitas vezes ela é tão menosprezada, tá? Então a gente tem que buscar e lutar sempre para que isso seja valorizado, enaltecido, né? E nunca menosprezado. Não só a cultura africana e afro-brasileira, como todas as culturas, né, gente, que nós temos das outras etnias. Tá? Lembrando aquele conceito de igualdade étnica, né? Igualdade social, certo? E nós temos, né, vários africanos que se destacaram em várias áreas aí no Brasil. Tá? Nós temos nos esportes, por exemplo, né,
Claro, eu vou deixar aqui várias pessoas de fora, mas alguns que nós nos lembramos, por exemplo, no futebol, né? O Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né? Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, tá? O próprio Romário, né? Hoje em dia Vinícius Júnior ali na seleção, Gerson, né? Bruno Henrique do Flamengo, Nicão do Atlético Paranaense, né? Enfim, uma série de jogadores aí que todo mundo conhece e que se destacam aí, né, no cenário nacional e mundial, tá? Jogadores negros, né, brasileiros, tá? Ah, Hoje em dia tem muita questão, né? A comunidade negra no Brasil, ela ah, discute a não utilização de algumas palavras que eram usadas no passado, né? Para a população ah, de origem africana, como por exemplo mulato, né? Que seria relacionado à cor de mula, né? Então eles acham que isso é uma denominação depreciativa, tá? A própria palavra negro e negra, né? A comunidade das pessoas pretas no Brasil hoje em dia, elas são contra essa palavra porque o negro sempre esteve associado a alguma coisa ruim, né? Por exemplo, na escola, não fez a lição, você vai lá para a diretoria assinar o livro negro, né? A coisa tá negra, né? A situação tá negra. Então, como a cor da pele, né? Até de acordo com o censo do IBGE, você tem a liberdade de se autodenominar, né? Qual é a cor da sua pele? É a pergunta lá, né? Que está no censo do IBGE, o órgão que faz o recenseamento, né, populacional no Brasil. Então tem lá, cor da pele, branca, parda, preta, amarela, que no caso seria para os asiáticos, né? Japoneses, chineses, enfim, né? Então são essas as cores que você vai encontrar lá. E tem ainda outros, né? Que daí a pessoa decide e escolhe lá o que ela acha que ela é. Tá? Então, mesmo que a pessoa não tenha a pele preta, mas seja parda, e se ela achar que a pele dela é preta, ela pode dizer, não, eu tenho a pele preta. Então, preto e preta, né, é a cor da pele, né? Eu sou um homem preto. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, tá? E eu gostaria que vocês que estão me ouvindo agora, que são pretos e pretas, né, também não tivessem. Não entendo isso como uma ofensa. É apenas a constatação da cor da sua pele, da coloração da sua pele. Assim como existe a pessoa branca, existe a pessoa preta, né? Eu até estava comentando esses dias, né, que alguém, né, um aluno me procurou e falou assim, professor, né, fulano de tal me chamou, falou que eu era preto. Eu falei, tá, mas ele falou alguma coisa a mais disso? É preto isso, preto aquilo? Não, só falou, ei, você é preto. E o menino ficou extremamente ofendido. Então, gente, não há necessidade nenhuma de ofensa, desde que não venha com nenhum adjetivo, nenhuma qualificação pejorativa, tá? Assim como eu falei, você poderia falar para ele, então, ei, você é um menino branco, né? Também não estaria ofendendo ninguém, tá? Então, no atletismo, né? O João do Pulo, né? Que muitos jovens não conhecem, que manteve o recorde mundial no salto triplo por vários anos, tá? Enfim, em várias modalidades, né, gente, esportivas, atores, né, de novelas, de filmes, nós temos vários, Lázaro Ramos, Seu Jorge, Thaís Araújo, a Cacau Protásio, né? Quem não conhece essas pessoas, dá uma pesquisadinha aí, né, no Google, tá? Né? Cantone Tornado, né, cantor, Camila Pitanga, o Rocco Pitanga, né, que é o irmão dela também. Então, são várias personalidades negras, né, gente, na música. Então, olhem quantos cantores e cantoras negras que nós temos, né? Gilberto Gil, Milton Nascimento, Seu Jorge,
Djavan, daí os, né, Tiaguinho, Isa, Péricles, tá? Xande de Pilares, tá? Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Marcelo D2, tá? Então são pessoas que se identificam com a cultura africana e afro-brasileira, né? E que estão aí para provar, né? Que são pessoas de sucesso e que, independente da cor de sua pele, né? Merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração, tá certo? Então, eu espero que essa reflexão, né, sobre o Dia da Consciência Negra, ela tenha esclarecido muitas coisas para vocês e ajudar, né? A intenção é que a gente tenha um mundo cada vez melhor para a gente viver, sem violência, sem agressão, né? Sem que pessoas sofram racismo, a desigualdade social em função da sua etnia, né? Seja ela branca, indígena, asiática ou africana, tá certo? Então, uma excelente semana e Dia da Consciência Negra para todos. Até mais. Tchau.